Olá, crianças! Sejam bem-vindas a mais uma matéria do Rema Kids. Nós iremos estudar a história da igreja. Então fica ligado, não perde nenhuma aula, porque vai ser sensacional. Agora, eu quero que você feche os seus olhos para que a gente possa fazer uma oração. Pai, muito obrigada por cada criança que se encontra assistindo essa nova matéria. Que eles venham, Pai, se encantar com tudo aquilo que o Senhor tem para ensiná-los. Toca no coração deles, Senhor, e os ensina cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, como eu disse, nós iremos começar a estudar a matéria História da Igreja. E hoje a nossa aula é por que estudar a história da igreja. Eu sei que quando você era criança, os seus pais costumavam contar histórias para você antes de dormir. Como, por exemplo, a história de Noé, a história de Abraão, de Jonas, que foi engolido pelo grande peixe. Tenho certeza que você também ouviu a história de Davi e o gigante Golias. Nós escutamos essa história enquanto éramos crianças, porque nossos pais contavam pra gente. E hoje nós aprendemos o que essas histórias têm para dizer. Você sabe qual é o significado da palavra história? História significa testemunhar algo, ter visto, presenciado algum fato, alguma coisa. E a palavra igreja, você sabe o que significa? A palavra igreja vem do grego eklésia, que significa uma reunião de pessoas. Resumindo, na aula de hoje, nós iremos aprender sobre as pessoas que se reuniam para falar sobre Cristo. Você está preparado? Chegou a hora do nosso versículo memória. Pega a sua Bíblia e abre lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus, capítulo 16, versículo 18, e leia aqui junto comigo. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Vamos repetir mais uma vez. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Jesus, quando estava aqui na terra, treinou os 12 discípulos para que quando ele fosse assentar à destra do Pai, eles pudessem continuar aquilo que Jesus havia ensinado para eles. Estudar a história da igreja é entender quais foram os caminhos que aqueles homens de Deus tomaram. E também é entender os porquês e entender como é que funciona a nossa igreja atual. Também é muito importante que a gente aprenda a história da igreja, porque nós podemos ver também os erros que foram cometidos ao longo do caminho daquelas pessoas que se desviaram, para que a gente possa aprender com eles, para que a gente não venha cometer também os mesmos erros cometidos antes. É muito importante que a gente aprenda a história da igreja para que a gente possa defender a nossa fé em Cristo. A Bíblia diz que o povo padece por falta de conhecimento e é por esse motivo que a gente deve sempre se esforçar para conhecer a Cristo e conhecer a história da igreja, ficando firme naquilo que nós cremos. Como nós vimos no nosso versículo memória, Jesus é a pedra em que a igreja é edificada. Por isso, nós somos edificados em Cristo e não em homens. Como eu falei no início da aula, história significa testemunhar algo, presenciar alguma coisa que aconteceu. E igreja significa uma reunião de pessoas. Biblicamente, o termo igreja no Novo Testamento é usado para se referir à igreja universal, aqueles que aceitaram Cristo como seu cabeça, que foram imersos no corpo de Cristo por meio da fé. A história da igreja fala sobre a origem, os caminhos e o impacto que a igreja de Cristo, que o cristianismo trouxe para a nossa sociedade. Então, crianças, a nossa aula chegou ao fim. Eu espero vocês na próxima aula. Até logo, fiquem com Deus!